Oi, turma! Hoje vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre ideologia. Nessa aula, vamos fazer a abordagem sobre bom senso. Em que medida o bom senso e o senso comum, trabalhado na aula anterior, são pares? Isso é, possuem similitude, são conceitos similares. Ou eles não possuem nada em comum, são completamente distintos. De que maneira podemos pensar o bom senso na estrutura da nossa convivência? Ou seja, em que medida o bom senso guia as nossas ações e pensamentos, principalmente nos tempos atuais. O bom senso pode ser usado como um instrumento ideológico? Bem, vamos agora entender e encaixar mais essa engrenagem em nossa maquinação conceitual. Comecemos com a seguinte indagação. Como trabalhar o conceito de bom senso? E você pode me responder, ora professor, óbvio, com bom senso. Veja que nessa sua resposta, o bom senso está intimamente ligado a certa forma de julgar e decidir como devemos pensar e agir. Uma forma especial de pensar e agir, não movido pelo desejo, pelo impulso sem reflexão, como diria um bom platônico, afetado pelas paixões. Bem, diante das diversas possibilidades que temos para fazer as nossas escolhas, costumo dizer que em um instante temos mais de 360 graus de possibilidades, porque a cada segundo de nossas vidas, as escolhas se apresentam como inúmeras possibilidades. Optar pela forma mais sensata e equilibrada é o que podemos considerar bom senso. Aí, você pode chegar à conclusão de que o bom senso está pautado na razão, ou seja, pensar e agir com razoabilidade e com prudência. Mas a que tipo, a que espécie de razão estamos nos referindo? Não só a faculdade que possuímos de pensar, porque podemos pensar sem usar a razão, guiados por impulsos, para usar aí um conceito moderno, ou mesmo sem crítica. Depois, trabalharemos melhor aí o conceito de crítica. Por enquanto, podemos nos satisfazer definindo crítica como a capacidade que temos de fazer julgamentos com o exame minucioso dos fenômenos. Ora, fenômeno, vocês já estão cansados de saber, vem do grego fenômeno, que significa coisa que aparece. Mas eu tenho mais apreço em definir fenômeno como aquilo que se lhe apresenta e pode ser apreendido e conhecido. Ou simples aparecer do ser, manifestação do ser, simplificando aí o gosto da fenomenologia. Mas voltemos à razão. Ela precisa ser entendida como
o referencial de orientação que usamos em qualquer área do conhecimento. Trata-se, pois, do referencial que usamos não só para investigar e questionar as coisas e o mundo, mas também que usamos para agir nele. Agora você diz, professor, eu até gostei desse negócio de fenômeno, mas o que isso tem a ver com bom senso, senso comum e ideologia? Muita calma nessa hora, porque chegaremos lá. Platão, em um dos seus diálogos de menor popularidade, Cármides, demonstra, através de Sócrates, a dificuldade de buscar o conhecimento mesmo. O que é saber? Ele faz isso através de uma investigação ética, perguntando ao jovem Cármides se ele se considera sensato ou possuidor de bom senso. Durante a busca do significado de bom senso, o termo pode ser relacionado como sinônimo de sabedoria, discrição, moderação, prudência e disciplina. Mas com muita sensatez, Platão termina o diálogo e não encerra o significado de bom senso em um único termo. Daí a dificuldade do conhecimento. Aqui podemos perceber que o bom senso, de certa forma, não se encontra intrinsecamente vinculado a um conhecimento exato, científico, um conhecimento sujeito a um procedimento que possibilita a descrição ou o cálculo exato ou a previsão controlável de alguma coisa. Porém, também vimos que ele não se encontra preso à simples opinião, certo tipo de pensamento sem reflexão, sem crítica, desprovido de razão. Ora, o bom senso toma corpo de certo tipo de sabedoria prática, uma racionalidade prática, mas que se distingue do senso comum, que, como vimos, também é um conhecimento prático, porém espontâneo, ligado à tradição, e tomado como verdadeiro sem uma racionalidade crítica, ligado à opinião que se tem sobre algo. Jean Battista Vico, filósofo italiano, mostra este lado do senso comum. Em sua Ciência Nova, define o senso comum como um juízo desprovido de qualquer reflexão, que é conhecido por um grupo de pessoas ou por uma sociedade. O senso comum determina e concretiza o arbítrio humano, que por sua natureza é incerto. O bom senso, ao contrário, é dotado de certa racionalidade, ligado à prudência e ao bom discernimento. É exatamente assim que o magnífico Aristóteles, em sua grandiosa obra ética que leva o nome de seu filho Nicômaco, trata o bom senso como uma sabedoria prática, que a temperança preserva, e o discernimento, a virtude que nos permite julgar e alcançar a equidade, principal elemento da justiça, permite julgar não sob o caráter absoluto da lei, mas adaptando-se às situações às quais não é possível estabelecer um critério objetivo previsto em lei. Inclusive, Aristóteles faz uma analogia nessa obra ao analisar a equidade como uma correção da deficiência da lei, porque a lei busca a universalidade. O ato de julgar é comparado à régua de Lesbos, uma ilha grega na qual os construtores utilizavam uma régua flexível que se amoldava em qualquer superfície. Lembrando que, para o grego, tal como para o direito romano, a justiça é dar a cada um o que é seu, ou o que lhe é próprio, que lhe pertence. Nesse sentido, o bom senso pode ser compreendido como uma forma de pensar e agir
conforme a justa medida que se amolda a determinada situação, nem preso à tradição cega, sem reflexão, sem crítica, e nem ao rigor da razão. Esta, como definimos no início da nossa conversa, como um referencial do conhecimento, modelo de investigação do mundo, que pressupõe e visa a universalidade dos fenômenos. O bom senso é pensar e agir com temperança, nem salgado demais, nem insosso. Na frase que abre o discurso do método, René Descartes define o bom senso como a faculdade de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, e que é igual em todos os homens, igualando o bom senso à razão. Atualmente, não é bem assim. A razão, hoje em dia, é aquele referencial de que falamos. Ela está ligada ao discurso enquanto encadeamento de razões, também ligada à autoconsciência enquanto identidade de pensamento e suas manifestações, dentre outras técnicas que usamos para compreender o mundo e nós mesmos. Já o bom senso indica certa moderação no juízo de questões práticas e de nossa convivência, ou seja, nosso comportamento. Interessante observar que muitas vezes os devaneios e as contradições e as coisas que contrariam os princípios universais de orientação racional, as coisas paradoxais, para o bom senso têm mais valor, porque o bom senso tem como referência, como fundamento, os padrões sociais e a moral. Ora, eu não faria isso ou aquilo simplesmente por uma questão de bom senso. Bem, vejamos o que acontece atualmente em nosso meio. Hoje, todos se acham aptos a falar sobre qualquer coisa e ligam o seu achômetro no máximo e emitem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, sem se preocupar com as consequências e sem qualquer conhecimento sobre esses assuntos, justificando suas opiniões justamente no bom senso, que também pensam que possuem. Fomos surpreendidos por uma situação singular. Inesperadamente, tivemos que mudar todo o nosso comportamento. Lembram-se da nossa primeira aula, lá no primeiro ano, o impulso inicial da filosofia, o espanto, a admiração, a curiosidade frente ao novo e ao inesperado? Pois é, recordar é viver. Bem, essa situação singular de que estamos falando é exatamente a pandemia provocada pelo Covid-19. De repente, a sombra da morte está na nossa porta e nem a ciência, nem o chá de limão com gengibre da vovó ajudam a curar. Então, o que devemos fazer? Usemos o bom senso. Primeiro, trancar a porta. Lavar as mãos, álcool em gel, mantenha a distância, use máscara. Não toque nos olhos ou no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e a boca com o braço dobrado ao tossir ou espirrar. Fique em casa. Procure atendimento médico se tiver qualquer sintoma. Ora, por que eu lavo as mãos? Por que eu uso as máscaras? Por uma questão de bom senso. Por quê? Por causa do julgamento e da avaliação que eu fiz. Porque eu percebo que a melhor forma, a mais sensata, equilibrada de agir no mundo frente a essa nova situação, na qual não temos a menor ideia e controle, é essa. Eis o bom senso orientando as nossas ações cotidianas, que emergem de necessidades sociais, em conjunto com inúmeros interesses que visam transformar comportamentos e a própria realidade. Assistimos à televisão
um bombardeio de informações, opiniões sobre a forma de combate à pandemia. Ministros, diretor-geral da OMS, médicos, infectologistas e até repórteres apresentam as suas visões sobre esse fenômeno. Lockdown funciona em qualquer situação? Pessoas assintomáticas transmitem um vírus? Não sabemos, mas por uma questão de bom senso. Vamos um pouco mais além. É comum, nas mais diversas situações, invocar o bom senso como uma estratégia para conseguir manipular a opinião alheia. Apelamos para o bom senso porque sabemos que todos se acham tão bem providos dele que quando recorremos ao bom senso das pessoas, conseguimos persuadir, convencer o outro a pensar e agir de determinada forma. E assim, mudar a sua forma de pensar e o seu comportamento. Esse poder de influenciar o outro é o que faz o bom senso um forte instrumento ideológico. Bem, mas isso é assunto da nossa próxima aula. Até lá! E atenção, se liga que é hora da revisão. Vimos que o bom senso é uma forma de decidir e julgar como pensar e agir. Mas que forma é essa? A forma mais sensata e equilibrada. Percebemos a dificuldade de significar o bom senso, que pode assumir diversos significados, como sabedoria, discrição, moderação, prudência ou disciplina. Justamente porque o bom senso é algo que se apresenta na prática, mas diferente do senso comum, que é espontâneo e ingênuo. O bom senso é um certo tipo de racionalidade prática, é decidir e julgar com equilíbrio, com discernimento e com prudência. Julgar questões do dia a dia com moderação. Diante de situações novas e inesperadas, o bom senso orienta as nossas ações e tem a capacidade de transformar comportamentos e até a própria realidade. Esse poder de influenciar e transformar comportamentos faz do bom senso um grande instrumento ideológico.